सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनुतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गूढ़ स्वदर्शी पूर्णानुरागर सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
अथापिते पदाम्बुजद्वयो प्रसादलेश अनुगृहीत एव हि जानाति तथ्यं भगवन् महिम्नो न च एकोऽपि चिरं विचिन्मनः अथापिते पदाम्बुजद्वयो प्रसादलेश अनुगृहीत एव हि जानाति तथ्यं भगवन् महिम्नो न च एकोऽपि चिरं विचिन्मनः। Gaudiya Gosipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que, através do nosso esforço pessoal, ninguém pode realizar Bhagavad Tattva, as verdades espirituais sobre Deus. Aquilo que nós falamos ontem sobre o discurso de Gopinath Acharya, sem a misericórdia do Senhor Supremo, sem a misericórdia do Guru dos Vaishnavas, nós não podemos entender o Bhagavad Tattva através do nosso esforço pessoal. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, existem dois tipos de processo, de métodos. Um é o desafio e o outro é uma atitude submissa. Duas coisas existem. Então, Prabhupada dá um exemplo. Como aqueles filhotinhos de gato. A mãe gato vai mordê-los pelo pescoço e vai levá-los de um lado para o outro. Mas o bebê do macaco, o filhotinho do macaco, ele mesmo segura no corpo da mãe. E a mãe pode pular de um lugar para o outro. O bebê pode até cair. Esse tipo de acidente pode acontecer. Nós vimos isso já acontecendo em Vrindavana. O bebê pode perder a força com a qual ele segura a mãe e cair no chão. Prabhupada Bhaktisiddhanta dá esses dois exemplos que são extraordinários para que nós possamos jogar fora todo o nosso falso ego. O bebê do macaco, o filhote de macaco, se ele perde a força com a qual ele segura o corpo da mãe, ele cai. Existe esse risco. Mas o bebê do gato, a mãe é responsável por transportá-lo. Não tem risco para ele. A mãe se responsabiliza. Então, da mesma maneira, aqueles que vão se relacionar com a misericórdia, com Kripa, aqueles que vão depender da misericórdia sem causa do Senhor Supremo. Hey Guru Pada Padma, se você quiser calcular se existe algum tipo de qualificação em mim ou não, decida você. Se você pensar que eu tenho alguma qualificação ou não, então automaticamente eu não posso me tornar qualificado. Se nós pensamos assim, se nós falamos isso para o Guru, mesmo que em pensamento, Guru, veja se você pode calcular se eu tenho alguma qualidade, alguma capacidade ou não. Isso por si só nos desqualifica. É somente a misericórdia sem causa dele, do Vaishnava, através da qual eu posso ter esperança de receber misericórdia, de receber um seva. Mas se eu não tiver qualidade alguma, imagine que eu não tenho qualidade nenhuma. Mesmo assim, eu posso alcançar o Senhor Supremo. Se eu estiver totalmente desprovisto de qualidades, de talentos, eu não tenho educação, não tenho cultura, não tenho talentos, não tenho nada, sou inútil. Mas se eu tiver somente uma única qualidade, submissão. Submissão. Se houver submissão na nossa vida, então tudo vem no lugar certo, toda a misericórdia chega até nós. Se não houver submissão, então qualquer qualidade você tiver, eu não posso obter o sucesso se eu não tiver essa rendição, essa submissão. Então ontem nós estávamos falando, aqueles objetos que são autorrefulgentes, você não pode pressioná-los. Eu não posso dizer, eu vou ter que fazer Harinama, não tenho tempo. Eu só posso cantar os santos nomes. Ah, você pode cantar os santos nomes? Eu posso cantar os santos nomes, mas o resto eu não faço. Você tem poder para cantar os santos nomes? Você fala assim, você responde assim. Eu não tenho tempo para mais nada, para ajudar nenhuma outra coisa, para fazer nenhum outro seva. Não, ninguém pode fazer Harinama. O Harinama se manifesta.
Eu não faço os santos nomes. Isso é algo ligado ao falso ego. Eu disse no outro dia que o Harinama e Hari são o mesmo. Prabhupada costumava dizer, pronunciar os santos nomes e encontrar Krishna são a mesma coisa. Então, é algo ligado ao falso ego, achar que você mesmo canta os santos nomes. Os santos nomes aparecem nos teus lábios quando Krishna observa a tua submissão aos pés de lótus do Guru e dos Vaishnavas. Quando Krishna observa o seu amor por ele, pelo Guru, pelos Vaishnavas, pelo Dhamma sagrado. Então, por conta da misericórdia sem causa do Senhor Supremo, o Harinama aparece nos meus lábios. Então, de alguma maneira, eu posso pronunciar os santos nomes. Se um Harinama aparece, então tudo o resto é destruído, toda a ilusão é destruída. O resultado do Harinama puro, se um momento ele se manifesta nos teus lábios, o resultado dele não significa que você vai se livrar de Maya. Se livrar de Maya, você pode tentar fazer isso através de Namabhasa, da sombra dos santos nomes. Mas o nome puro traz o quê? Krishna Prema. Então, com o seu esforço pessoal, é inútil. Então, os semideuses dizem, é por isso que os semideuses dizem, se alguém quer receber a tua misericórdia, Krishna, tal pessoa pode tentar por tempo indeterminado, mas nem ele nem ela poderão alcançar o sucesso, pois todos dependemos da misericórdia dos teus pés de lótus. E aí sim você pode alcançar o sucesso. Eu estava falando ontem como o Sr. Brahma, pelo seu esforço pessoal, falhou. Totalmente ele falhou. Então, finalmente, ele foi forçado a dizer: Ivanti sanmukaritam bhavadiya vartam sanestita sutigatam tanuvan manuvir yebrasa ajito vijito pyoshi toistrilokya. Você nunca foi conquistado por ninguém, ninguém pode conquistar você, Krishna, mas você pode ser conquistado somente quando alguém percebe que ele sozinho não pode chegar até você. Aí sim, porque o meu cérebro é material, a minha mente é material, o meu corpo é material, meus pensamentos são materiais, tudo que eu tenho é material. E as coisas materiais não podem se aproximar de Deus. Nem meu corpo é matéria, isso aqui é matéria, na verdade. Isso é Prakriti. Qualquer um, homem, mulheres, qualquer ser, tem corpos feitos de matéria. Mas as pessoas se confundem, eles não sabem ver que isso é matéria. A coisa principal é que a alma está lá dentro, é por isso que o corpo funciona. Mahaprabhu dá um exemplo. É como uma barra de ferro. Ela é preta de cor. O ferro é frio, né? Ele não tem uma temperatura alta. Mas se você coloca o ferro dentro de fogo, por longo tempo as propriedades do fogo entram dentro daquela barra de ferro. E agora você pode descobrir o ferro ficar incandescente. E aquela barra de ferro, no momento presente, ela pode queimar qualquer coisa. O ferro, geralmente o ferro não consegue queimar nada. Mas quando ele entra em contato com o fogo, ele recebe poder do fogo. Então agora ele pode queimar qualquer coisa como se ele fosse o fogo. O mesmo exemplo Mahaprabhu dá para Sanatana Goswami. Toda a matéria, tudo que está ao nosso redor é matéria. Seu corpo é matéria, a mente é matéria. Seu intelecto, tudo é matéria. Matéria, matéria, matéria. A minha mente é material, sim. Matéria sutil, você não pode vê-la, mas ela é matéria. O Supremo Senhor Deus, Bhagavan Shri Krishna, diz no Gita:
O Supremo Deus fala para Arjuna: a minha natureza material, ela se divide em 8 partes. Ela se manifesta em 8 diferentes partes e faz funcionar o mundo material. A terra, a água, o vento, o espaço, tudo, o fogo e até sua mente. A sua mente está tocando, não? No seu cérebro. Tudo isso é matéria. Mas não que você não possa fazer Krishna Bhajana. Você pode fazer Krishna Bhajana, mas você precisa mudar a sua mente. Um dia a sua mente vai se tornar transcendental. Hoje em dia ela é material. Você está tentando, você não vai abandonar o processo. E você continua se esforçando, sem parar. Um dia você consegue descobrir que a sua mente é a Prakrita, que ela é transcendental. Se você continuar tentando ouvir Harikata, ouvindo Harikata, digerindo, não somente ouvindo, tentando aplicar isso na sua vida, então em algum momento você pode descobrir que a sua mente, que o seu cérebro se tornaram transcendentais. A mesma coisa nós explicamos no Brihad Bhagavatamrita, nas aulas sobre este livro. Sanatana Goswami explica através deste mantra. Krishna Bhakti Sudarpana. Bhakti Rasa. O sabor do néctar que vem de Bhakti, esse Amrita, esse néctar. Se você continuar bebendo isso, mais cedo ou mais tarde você se esquece do seu corpo material e das coisas ligadas ao corpo. Você pode se esquecer delas todas. Bhaktivinoda Thakur, pessoalmente, parece que ele estava no mundo material, não? Mas ele não estava no mundo material, ele estava no mundo transcendental. Muitas vezes aconteceu e todos ficaram sabendo, todos sabiam. Bhaktivinoda Thakur arranjou um kirtana. Fez um Sahajiya Kirtana, um Kirtana que falava de coisas avançadíssimas. E ele mesmo sentava-se na asana. Ele fez isso para atrair o público. E o Kirtana estava continuando. E ao ouvir aquele Kirtana, as pessoas públicas vieram até ali. Eles observaram Bhaktivinoda Thakur sentado ouvindo o Kirtana, mas ele não estava escutando, na verdade. Porque aquele Kirtana é um Kirtana Sahajiya. Ele chamou as pessoas dessa maneira. Ele estava, enquanto isso, cantando os santos nomes, e ele estava em outra realidade, ele estava em Samadhi. Muitas vezes isso aconteceu. Ele não ouvia o Kirtana, que era mais popular e imperfeito, para atrair as pessoas. Ele deixava que eles tocassem, mas ele ia em Samadhi, ele entrava em Samadhi. Então, por quase 24 horas, Bhaktivinoda Thakur costumava cantar os santos nomes absorto completamente, com os olhos fechados. E Gaura Gadadhar, essas deidades, pequenas deidades de uma cavidade na parede. Gaura e Nityananda estavam na parede e ele cantando os santos nomes diante deles com os olhos fechados. E no dia, somente duas ou três vezes, o Sevaka dava para ele um pouquinho de leite. Ele não comia mais nada. Então, algum membro do nosso Guru Varga veio encontrá-lo. Então, o Sevaka de Bhaktivinoda disse: "De onde o senhor está vindo?" Ele respondeu: "Estou vindo a mando de Bimala Prasada Sarasvati, de Srila Prabhupada. Eu quis tomar o darshana dos pés de lótus de Bhaktivinoda Thakur." Então espere, eu vou perguntar. Então, o Sevaka subiu repetidamente com as mãos postas. Ele disse repetidas vezes: "Ó Prabhu, não, ó Thakur, Thakur." Bhaktivinoda não conseguia escutar. Thakur, repetidamente, depois de chamar. Finalmente ele respondeu: "Alguém veio tomar seu darshana e sua misericórdia."
Vimala Prashada Sarasvati Prabhupada mandou. Então ele fez um gesto. Quando esse membro do Guru Varga, eu não vou citar o seu nome, ele prestou reverências deitado e Bhaktivinoda Thakur abriu os olhos dessa maneira e olhou para ele. Os olhos dele estavam fechados e ele forçosamente abriu os olhos para observar esse membro do Guru Varga que chegou. Então esse Guru Varga disse, eu nunca vi esse olhar. Quando ele olhou para mim, parecia algo sobrenatural, não um homem ordinário. Os homens comuns podem se olhar, mas a maneira como ele olhou era diferente. Como se ele estava me dando total misericórdia. Então, Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, Shrila Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Vana Goswami Maharaj, todos eles ficavam absortos. Pode parecer que eles estejam ocupados com coisas materiais, mas a mente dos Vaishnavas está sempre pensando no Senhor Supremo, nos passatempos do Senhor Supremo, em como servir, como fazer seva. Então, no Kirtan, ele dizia, ele nos trouxe instruções muito claras para nos guiar, mas a gente tem que entender as nossas emoções. Eu não sou um sarragia, talvez eu não seja um sadhu, mas pelo menos eu não sou um sarragia. E eu posso cantar esse Kirtan. Alguém diante de mim cantou este Kirtan. Kabe habe bolo. Dhana janar kavita sundari bolibona chahi deho sukho kori janme janme prabhu deho gauro hori ahetu ki bhakti charane tumi habe habe bolo seduno. This kirtan is very high level kirtan. Esse Kirtan é um Kirtan muito elevado. Bhaktivinoda Thakur orou. Quando eu posso receber este nível, quando eu puder pensar sobre os seus passatempos diante de mim, quando eu posso alcançar esta oportunidade dourada, um Vaishnava puro, se você quiser testá-lo, se você quiser desafiá-lo, se você quiser desafiar o Vaishnava nunca depende de ninguém. Pode parecer que ele dependa. Pode parecer, mas ele não depende. Tudo ocorre para ele pela misericórdia do Senhor Supremo. Então, de maneira absorta, eu conheço algumas Matajis, uma, duas ou três. Mesmo no templo de Shrila Goswami Maharaj, tinha essa Mataji de idade, e ela estava sempre fazendo bhajana em Vrindavana. Uma Mataji também muito velhinha. Ela costumava cantar o bhajana completamente absorta. Ela não era da Gaudiya Mata, mas ela era da sociedade da Gaudiya. Talvez discípula de um sadhu genuíno, não sei quem deu diksha para ela. Ela cantava os santos nomes absorta. Todo dia inteiro ela assistia Krishna Lila e escrevia. Ela escrevia o que ela estava visualizando. Você não pode imaginar que tipo de coisas ela escrevia na minha vida. Na minha vida, eu nunca vi um único ponto que tivesse o poder dela para escrever aqui. Eu tenho o livro dela. Quando eu abro, eu vejo Krishna ali dentro. Eu falo, meu Deus, como é possível? Me pergunto. É impossível escrever aquilo. Nem Rabindranath Thakur ou grandes escritores não poderiam escrever daquela maneira. Escritores que tenham ganhado o Nobel não são capazes de escrever como aquela senhora escrevia. E ninguém sabe quem ela é. Por acaso eu conheço o nome dela. Por acaso, ninguém sabe quem ela é. Ela é totalmente desconhecida. Mas ela escreveu de tal maneira como se diretamente a Prakrita Sarasvati
estivesse escrevendo a própria Sarasvati transcendental, cada ponto, cada palavra, todo o ritmo. Eu falei, meu Deus, como é possível? Como se o Senhor estivesse dentro dela, dando inspiração para que ela escrevesse. Esse é o caso de Jayadeva Goswami. Você acha que Jayadeva Goswami escreveu algo com a mente material? Jayadeva Goswami, quando nós cantamos este bhajana, foi escrito por ele. Jayadeva Goswami. Keshavadrita. Você acha que ele é um escritor material, um poeta material? Ele escreveu tantas coisas sobre Jagannatha, sobre os pandas. Até hoje os pandas cantam os bhajanas que ele escreveu antes de abrir o portão do templo. Sita Kamala Kuchaka. Eles cantam isso todos os dias de manhã para acordar Jagannatha. Os pandas estão lá tocando numa linha, eles sentam numa fila e cantam para o Senhor Jagannatha. Então, eles estão absortos. Quando você se absorve em cantar os santos nomes, você alcança um nível que você não vai se lembrar do seu corpo e as coisas relacionadas ao corpo. Como eu já disse, Sukadeva Goswami perguntou, rei, você está com sede, você está com fome? Por que você não vai descansar? Ele perguntou para Parikshit Maharaj, enquanto ele pronuncia o Bhagavatam. E seu discípulo Parikshit responde, eu não estou cansado, não estou com fome, não estou com sede, não estou com sono, porque eu estou bebendo néctar. Eu estou bebendo néctar do Harikatha. Eu estou bebendo néctar do Harikatha. Então, quando alguém ouve o Harikatha com essa consciência, se absorvendo do Harikatha, então ele recebe uma grande reação dentro de si. Hoje, a sua mente e seu coração são materiais, mas isso não significa que eles serão assim para sempre. Você decidiu que para sempre você vai ficar no mundo material. O que o seu pai vai poder fazer? O que qualquer outra autoridade pode fazer se você decide ficar na plataforma material? O que seu guru pode fazer se você decidir isso? Mas depois de ouvir o Harikatha continuamente de maneira absorta, você pode esquecer tudo. Se você mergulhar profundamente, tudo você vai esquecer sobre o seu corpo e sobre as coisas relacionadas ao corpo e à matéria. É por isso que Sanatana Goswami escreve. Então, externamente, o corpo de Parampujyapada Sridhar Maharaj pode parecer material como eu, pode parecer material como eu. Não, mas ele não é igual a mim. Sanatana Goswami diz, externamente ele parece material como eu, mas ele não é como eu. Ele é Chinmaya. Ele é a aparição de Aprakrita Sharira, das verdades espirituais. Então, de manhã, depois que o Arati acaba, depois que a adoração ao altar acaba, Maharaj costumava dar Harikatha. Enquanto os pássaros estavam cantando nos galhos da árvore, todos os devotos vinham e se sentavam diante dele. Ele, absorto, cantando os santos nomes. Quando ele realizava que os devotos estavam ali, ele pronunciava Harikatha. Então, depois disso, a partir das 10 e das 12, ou das 2 às 4, o dia inteiro, centenas de pessoas vinham para encontrar com ele. Ele continuava pronunciando Harikatha sem parar. Como é possível? Parece um corpo material, mas o corpo material de Vaishnava puro não é material. Alguém pode desafiá-lo. Eu dei um exemplo faz tempo já. Um oficial encarregado, talvez um diretor, estava sentado no quarto do seu escritório e depois de algum tempo, na hora do almoço,
Ele escreve uma carta e a carta é colocada sobre a mesa. Um dos seus amigos entra no quarto e disse: o que você está fazendo? Eu estou escrevendo uma carta. Para quem? Para o meu irmão mais jovem. Então naquela época não tinha celular, nem nada. Então ele estava escrevendo e quando o amigo dele saiu, ele disse: muito bem, você pode entregar essa carta no correio? Sim, claro, por que não? Ele pegou a letra e leu a carta e disse: o endereço da carta era a cadeia central, Alipur, Calcutá. Se seu irmão fica na cadeia, ele mora na cadeia? Você falou que estava escrevendo uma carta para o seu irmão? Sim. Ele está na cadeia? Sim, ele está na cadeia. O endereço é a cadeia. Porque aqueles que são prisioneiros ficam na cadeia. Mas meu irmão, ele é o superintendente da cadeia. Então, externamente, o endereço é o mesmo. Assim como o seu endereço, que também é mundo material, não é? O Vaishnava também tem um endereço, que é mundo material. Mas eles estão aqui para nos libertar. E nós ficamos aqui para desfrutar da matéria. Essa é a nossa diferença com eles. Essa é a nossa diferença com eles. E eles estão aqui para nos libertar, tá? Então, dessa maneira, eles vão desafiar Deus, mas com esse desejo de desafiar Deus, os Vaishnavas, nós nunca podemos alcançar o sucesso espiritual. E é por isso que eu contei ontem, que eu disse ontem, quando o Senhor Brahma descobre a si mesmo sentado no centro de uma flor de lótus, ele diz: quem sou eu? Ele olha para todos os lados. Ele não consegue entender. Então, e aí ele vai descer pelo caule da flor de lótus. E não encontra a razão. De novo ele vai para baixo, de novo ele vai para cima. Ele não quer ouvir nenhuma razão. Ele nunca consegue entender um motivo. Qual é o meu propósito? De onde eu vim? E imediatamente ele escuta. Tapa. A inspiração do Senhor Supremo, ele pode entender qual é o significado de tapa. Tapasya. Austeridade, autocontrole. Então, o Senhor se sente satisfeito com o autocontrole do Brahma. Então, depois disso, o Senhor se manifesta e dá darshan para ele dentro da mente do Brahman. E diz: eu gostaria de lhe dar Divya Gyan, conhecimento espiritual. Eu gostaria de fazer para ele uma iniciação. Isso que significa. Eu gostaria de dar a Prakrita Gyan, conhecimento transcendental. Você pode aceitar através do seu desejo pessoal. Você não poderia alcançar isso que eu quero lhe dar. Então, este é um ensinamento que depois está presente nos 4 versos principais do Srimad Bhagavatam, nos 4 versos principais. Chatur Shloki, 4 versos. Dessa maneira o Senhor Supremo pronuncia todos esses versos. Krishna vai, em essência, condensar todo este conhecimento infinito e pronunciá-lo desta maneira.
E o Brahma fica chocado, surpreso. O Senhor Supremo está explicando que quando Ele quer lhe dar esses 4 versos, em si mesmo esses 4 versos contêm todo o conhecimento transcendental. Krishna diz ao Brahma: eu sei que você é poderoso, você tem 4 cabeças. Mas saiba que este conhecimento que eu estou lhe dando é segredo. Esse é o segredo de todos os segredos. É tão secreto que eu posso citar um verso do Bhagavatam, no qual o nosso Yamaraj, dentre os 12 Mahajanas, então o nosso Yamaraja está dizendo: esse conhecimento é tão secreto Guhyam Vishuddhyam Durvadhyam Yadgyatya Amritamasnute. Guhyam Vishuddhyam. Oh, pure. Puríssimo Durvadhyam. Durvadhyam. First of all, speaking, Então ele diz em primeiro lugar, segredo dos segredos. Mesmo viajando infinitos mundos por tempo incalculável, ninguém pode alcançar este conhecimento. Vida após vida, você viaja, eu viajo. Quem não viaja para todos os lados? Todas as jivas. Vocês estão fazendo uma relação instável com suas esposas, com seus filhos, o que aprisiona você. Eu não disse para você jogar isso fora, mantenha isso, mas realize. Essa relação não existe. Eu não tenho relação eterna com eles, nenhuma. É somente por alguns dias. E na idade de 25, você se casou com uma Mataji. Ok. Depois disso, aos 80, você abandona o corpo. Então, 80 menos 25, quanto dá? Então, durante 65 anos, você vai ter uma relação com ela. Antes e depois, você não tinha e nem terá. As pessoas são tão inteligentes que não conseguem entender este ponto tão simples. Quanto eles são inteligentes, então? Se não conseguem entender este único ponto. Então, Guhyam, segredo dos segredos. Esse conhecimento não pode ser alcançado através de esforços materiais. Este conhecimento é tão puro. Então, o seu cérebro não pode alcançar isso. Está acima da capacidade mental da matéria, dos seres materiais. Então, eu posso discutir esse ponto através do Upanishads, e um dia nós poderíamos até falar sobre isso com mais profundidade. Então, esse conhecimento está guardado dentro, poderia estar guardado dentro de um tesouro feito de ouro, de uma caixa de ouro, selado. Quem poderia abrir este selo? Quem poderia alcançar este segredo? Depois do almoço eu posso discutir esse ponto, eu não posso discutir tudo ao mesmo tempo agora. Então, esta propriedade secreta é mantida em tamanho segredo que ninguém pode acessá-la. É impossível. Então, Yamaraj Maharaj disse: mas tenha certeza que depois de receber este néctar, você não vai poder voltar ao mundo doloroso da matéria. Depois de receber este Amrita, você não consegue voltar ao mundo material. Você vai ficar livre para sempre. E o que você prefere? Você quer ficar para sempre preso dentro da ilusão? É isso que você assinou algum contrato? Eu vou ficar para sempre aqui. Você assinou isso para Maya? Não. Então por que você não se prepara para sair daqui? Você de qualquer maneira, você não tem alternativa. Esse é o caminho. Não tem outro caminho.
Se não hoje, que você tem talvez alguma duplicidade, talvez daqui a 1 bilhão de anos ou 100 milhões de anos, você pode ter que chegar lá. Se você rejeitar esse conhecimento hoje, problema seu, ok. Mas mesmo depois de 100 milhões de anos, você vai ter que aceitar esse caminho, porque não existe outro. Não existe outro caminho para sair da ilusão. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta explica que o Brahma tem 4 cabeças. Ele tem nós temos só esse cérebro. O Brahma, o cérebro de Einstein, eles abriram. Quanto é possível que ele seja um cérebro assim tão especial? Eles guardaram o cérebro dele. Quanta capacidade, quanto poder de pensar. Ele pode pular para lugares onde os outros cientistas não conseguiam. Ele conseguiu sair da matéria e enxergar o tempo. Mas nós Vaishnavas não podemos pensar. Ele pode entender o que estava escrito nos nossos manuscritos. Eu me pergunto como é possível para ele, para um cientista alemão, realizar o que estava já escrito nos nossos manuscritos. Ninguém podia realizar isso, podia entender isso, mas ele conseguiu. Ele foi o único que, em redor de todo mundo, pudesse realizar isso. Eu não estou falando dos sadhus, eu estou falando de um cientista material agora. Então, ele entendeu que o mundo material é uma manifestação da energia do Senhor Supremo. Que tudo que nós vemos é energia. Poder do Senhor. Shakti. Energia quer dizer Shakti. Energia transformada em matéria. Então, a mesma coisa estava escrita neste texto sagrado. Então, de manhã, antes de Durga Devi fazer o Durga Puja, é um costume, eles fazem um Chandipad, eles cantam este mantra. Namaste Namo Namaha. Este mantra, esta sequência de mantras, essas orações são repetidas diariamente em muitos templos. Mas Einstein conseguiu entender como o conteúdo deste mantra. Como é possível? Ninguém pode realizar. Nós temos que pensar como é possível. Então, ele vai dizer que o peso e a massa de um objeto estão relacionados à velocidade da luz e à energia. Então, como que ele conseguiu explicar isso? Então, o Brahma pensa com as suas 4 cabeças semidivinas, e mesmo assim ele não consegue entender. Krishna diz, você não pode alcançar, eu vou te dizer o que é. Com conhecimento científico, Krishna explica para o Brahma. Ele diz, alguém pode saber conhecimento teoreticamente, mas se eu aplico esse conhecimento, é algo prático. Eu sei, eu li muitos livros cheios de teoria, mas quando eu puder aplicar o que eu li, aí sim, a mesma coisa acontece na vida espiritual. Ok, você leu, mas quando você aplica o que você ouviu na sua própria vida e realiza o que você leu, aí sim torna-se um conhecimento real, prático. Se você não puder aplicar, qual é a utilidade do conhecimento? O que ele é? Teoria pura? Então, dessa maneira, o Senhor Supremo vai falar para você. Ele diz, o Senhor Supremo diz para o Brahma, eu vou explicar para você, assim você pode entender. Se eu não falar, você não vai entender. Através da sua força é impossível. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta explica que dessa maneira, o Brahma finalmente decidiu se render aos pés de lótus do Senhor. Então, o último verso, como o último verso de Arjuna, ele pode provar 100% de submissão de Arjuna. No começo do Gita, você vai perceber que Arjuna, ele diz,
Você pode me ensinar? Eu sou o seu aluno. Eu sou o seu Shiksha. No começo do Gita, Arjuna declara isso no segundo capítulo. Você pode me ensinar. Eu sou seu aluno. Mas ele diz isso só da boca para fora. Naquela época, naquele momento, ainda ele não tinha se provado que ele estava totalmente rendido a Krishna. Ele diz isso. Swadhimam tvam prapanyam. Me ensine. Eu estou rendido a você. Mas não era verdade, não era submissão plena. A submissão plena significa que o aluno não tem dúvida, não tem suspeita, não tem dúvida, não tem nenhum tipo de agressividade, de oposição ao Guru. E Arjuna pergunta, você está falando dessa maneira, como eu posso acreditar? Não. Você falou isso, mas eu não entendi. Como eu posso aceitar aquilo? Como eu posso aceitar que você é mais velho que o sol? Como eu posso aceitar que isso não é pecado, lutar? Mas no final do Gita, quando ele viu tudo, ele viu a forma universal do Senhor, viu toda a forma cósmica do Senhor, os mundos infinitos, Arjuna queria ver, eu quero ver a sua forma cósmica, que contém tudo dentro do seu corpo. Você quer ver? Com esses seus olhos você não pode ver. Krishna diz, eu vou lhe dar os olhos especiais. E Arjuna observa infinitas estrelas e planetas. O que está acontecendo? O Arjuna é muito poderoso, mas ele ficou com medo. Ele disse, pare. Eu não quero ver mais nada. Você falou que queria ver. Arjuna diz, não, eu não quero ver mais nada. Ei, Jagannatha, eu não quero ver, eu fiquei com medo, é aterrorizante tudo isso. Arjuna responde para ele. Arjuna quis ver tudo. Como que eu posso lutar contra os meus avós? É impossível contra os meus antepassados que estão aqui no campo de batalha. Krishna responde, você está lutando ou eu que estou lutando? Você está lutando? Veja, eles já estão mortos. Aqueles que pensam que você vai matar, eu já os matei, está tudo arranjado, eles já estão pendurados pelo pescoço, já estão enforcados pelo tempo eterno. Kal, em sânscrito significa tempo. Por tempo infinito, o tempo se manifesta. O tempo flui infinitamente. Alguém quis perguntar uma vez para Einstein, o que você quer dizer com tempo? Einstein disse, o tempo não é nada além do movimento. Porque o mundo se move dentro do espaço. Tudo está se movendo, as estrelas, os planetas, o Sol, a Lua. Você, eu, quem não está, tudo está se movendo, mas você não consegue enxergar. O tempo não é nada além de um movimento dentro do espaço. Se o tempo não é nada além de movimento, o que move? Quem move? Essa é a pergunta. Se há um movimento, alguém está movendo aquilo que se move. Então, por quanto ele pode mover, quão longe ele pode ir. Então, assim, o tempo, o espaço e a matéria estão interligados dentro do mundo material. O tempo, o espaço e a matéria estão totalmente interligados no mundo material. Talvez você não possa entender. Você teria que realizar isso de alguma maneira. Mas esse fator temporal que você está calculando aqui, esse fator de tempo que você calcula aqui não é o mesmo do tempo transcendental. Mas aquele tempo é obsoleto. Esse tempo não é aplicável. Ele é eternamente presente. Então você não pode realizá-lo. Bhaktivinoda Thakur escreve no Jaiva Dharma, no curso de fazer os santos nomes, se o Senhor Supremo lhe der misericórdia, com certeza você pode entender. Mas agora é como uma
conversa, um conto de fadas, uma fofoca. Eu vou dar um exemplo. Pense que um homem material está brigando com alguém. Você diz que Radharani vai para um lado e para o outro, vai para o Kusum Sarosa, depois coleta flores, depois vai para o Radhakunda, e do Radhakunda vai para casa, cozinha, aí volta para oferecer para Krishna, vai até o Suryakunda, e depois volta. No mesmo dia, como é possível? Isso é inútil, não é possível, é tudo longe uma coisa da outra. Radharani, quanto é longe? O Kusum Sarovar é quão longe do Shabdahal? Tem no mínimo, tipo 80 quilômetros. Como é possível que ela vai de um lado para o outro assim, como está descrito? Krishna em Nandagram. De Nandagram, como é possível que ele vai até Vrindavana? Tem 80 quilômetros de distância. As pessoas estão aplicando o seu cérebro material. Eles não entendem que Krishna pode se mover dentro do tempo e do espaço. Porque Deus pode, para ele, o tempo material é obsoleto. Você tente deixar esse cérebro, você pode aconselhá-los, eu posso aconselhá-los. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse para Sadananda Swami, quando ele se manifestou pela primeira vez, qualquer certificado que você tenha, qualquer estudo que você tenha, qualquer certificado, diploma, doutorado, rasgue tudo em pedaços e jogue isso no oceano, e depois venha até mim. Jogue tudo fora. Tudo isso foi inútil. Com esse conhecimento que você acumulou, você não pode chegar até mim. Jogue tudo fora e depois volte. E você vai começar uma vida nova. Agora você vai começar uma vida nova. Diksha significa nova vida. Está escrito nos Shastras. Diksha Divyagan significa nova vida. Você está tendo um novo nascimento naquele momento. Então, as pessoas estão muito interessadas em aplicar o cérebro nessas questões. Eles não sabem como é o cálculo do tempo, do espaço e da matéria, como isso é aplicável no mundo material. Tudo isso existe no mundo material, não no mundo transcendental. Eles querem aplicar isso, mas Srimati Radharani não é uma mulher comum como você. Então, como que você poderia esperar que o tempo material possa ser aplicado para Srimati Radharani? Srimati Radharani, somente com seu desejo de servir, se aproxima de Krishna. Ela não está pensando em que tempo está agora, com quanto tempo eu vou me levar daqui até lá. Ela pensa e ela está, para ela é tudo automático. Milhares de pessoas vinham de manhã ver Mahaprabhu no Gambhira Mandir. Milhares de pessoas. E ninguém brigava. Por quê? Porque o Dhamma é como uma flor. Como é possível que coubessem milhares de pessoas ali? Vocês viram a foto de Navadvipa? Das 9 ilhas com as 9 pétalas. Então essas pétalas se abrem. Se muita gente vem, como uma flor de lótus que se abre, o Dhamma sagrado, mesmo aqui na Terra, também se expande e se abre como se fossem flores de lótus, pétalas de flor de lótus. E de noite o lótus fecha. Da mesma maneira o Dhamma se manifesta e se movimenta. Se você quiser calcular o Dhamma de maneira material, isso não é possível. Tudo é controlado por Yogamaya. Srimati Radharani está ocupada com o serviço, mas o tempo, o espaço e a matéria estão sob o controle de Yogamaya. Eles não sabem que já alcançaram. Eles não estão pensando em quanto tempo leva, porque eles estão absortos em Krishna Seva. Então eles não podem nem precisam calcular. Nós usamos algum relógio ou o carro que tem quantas milhas que você corre, mas isso não é utilizável no Dhamma Sagrado, no mundo transcendental. O tempo, o espaço e a matéria estão subordinados a Deus. Então o Brahma tenta entender o cosmos, mas ele não consegue. Ele não sabe quem ele é, por que ele é, qual é o seu propósito, qual é o meu passatempo. Pelo seu esforço pessoal, você não pode entender. Você tem que depender do Vaishnava, depender da misericórdia. Então, dessa maneira, veja, ontem eu disse,
muitas personalidades iletradas. Eles obteram sucesso ao receber os pés de lótus do Senhor Supremo. E as pessoas de muito conhecimento falharam. E falharam. E é por isso que o Senhor quer dar este exemplo. É por isso que o Senhor quer dar este exemplo. Eu já falei, e agora eu vou recitar para você, para que você desfrute transcendentalmente destes versos. O Senhor Supremo disse: somente pelo poder de satsanga, somente, exclusivamente, esses devotos que alcançaram a pureza não estudaram Veda, não estudaram Vedanta, eles nunca foram para um Gurukula, eles não fizeram nenhum voto na vida deles, não fizeram austeridades, nada, não fizeram grandes doações, nada, não fizeram caridade material. O Senhor Supremo disse, eles só fizeram satsanga, eles só se relacionaram com o devoto puro. Externamente, eles pareciam talvez cheios de paixão, de ignorância, das gunas, mas na verdade, transcendentalmente, eles já estavam livres porque eles se associavam com todo o coração com o Vaishnava puro. Um segundo dividido por 11. Esse tempo é mais do que suficiente para alcançar os pés de lótus do Senhor Supremo. Sarva Siddhi Hoy. Qualquer tipo de poder, Bhaktivinoda Thakur explica, qualquer tipo de poder, mesmo Prema Bhakti. Milhões de anos nós podemos viajar e não receber uma gota de Bhakti. Rupa Goswami escreveu isso num Kirtana maravilhoso. Ó Senhor, uma gota. Brahma, Sankar, eles não podem receber, mas por favor a mim me dê. Oh Senhor. O Senhor ocupado não responde. De alguma maneira o Senhor mostra uma fração dos seus pés de lótus. E o Senhor Supremo, o Senhor Shiva começou a dançar ao ter esse darshana. Você deve cantar este Kirtana também. Krishna Deva Bhavam Tam Vande Harideva Bhavam Tam Vande Jape Chamadi Subidu Viradabri Shapatinata Akagramarichim Inisamadatabachuta Taprikipa Bhutabishim Krishna Deva Bhavam Tam Vande Harideva Bhavam Tam Vande Krishna Deva Bhavam Tam Vande. Rupa Goswami escreveu que minha mente possa voar ao redor dos teus pés como as abelhas voam ao redor das flores. Então, Krishna Bhakti é o tesouro maior de todos. Nós, Jivatmas, devemos esperar alcançá-lo sob a guia dos Vaishnavas puros. Se não tivéssemos esperança, por que nós teríamos vindo até aqui? Nós não somos desesperançados. Nós devemos ter esta esperança, porque o nosso Guru Varga, Prabhupada Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, eles existem. Se os pássaros e os animais receberam misericórdia de Mahaprabhu, se os demônios também recebem, você não pode receber simplesmente porque você é estrangeiro. Quem é estrangeiro é o seu corpo, você não é estrangeiro. Você tem que pensar, eu sou desta terra, da Índia. Eu sou da terra sagrada, do Dhamma sagrado. Eu não sou meu corpo. Se os demônios, se os rakshasas podem alcançar a misericórdia do Senhor, nós também podemos manter a fé e esperança. Então o Senhor diz: ó Uddhava, ó personalidade sem pecados, diz Krishna. De tempos em tempos, este fato ocorre. Que fato?
Trashta Kaya Dhavadayoho Vrishaparava Balirvano Mayaschato Vivishanaha Sugrivo Huniman Niksho Gajo Gridho Vanika Pataha Vyadaha Ubhya Braja Gopko Yogapatnas Tatha Pare Te Nadhitaha Te Nadhito Satigana Nopasita Mahattamaha Aprata Tapta Tapasa Satsangyatmam Upagataha. O Senhor Supremo diz: Sugriva Hanuman Vriksho Gajo Gridho Vaniko Pataha Vyadaha Kubja Braji Gopko Jogya Statha Pari Tenadhita Srutigana Nopasita Mahattama Aprata Tapta Tapaso Satsangya Atmam Upagataha Bahubo. Many such example I can give. Muitos exemplos eu posso dar. Krishna dá estes exemplos. Muitos exemplos eu posso dar. Eles alcançaram meus pés de lótus, todos estes. Diz Krishna a Uddhava. Trostananda, por exemplo, Vitrasur. Você precisa ter vasto conhecimento. Immediately I said, Brithas, oh, who is Brithas? Then vast knowledge, background should be there. Grande conhecimento você tem que ter. E assim você vai ter facilidade. Você pode se lembrar, eu disse isso daquele dia. Qual é a reação de Karmakanda? Eu disse qual é o resultado da vida de Indra Maharaj. Você pode se lembrar ou você está esquecendo? Você não se lembra? Como Indra Maharaj luta com Vitrasur? Não tem uma solução. Os materialistas, no mundo material, as pessoas estão procurando soluções no mundo material. As pessoas estão procurando uma solução no mundo material. Mas não existe solução. Desnecessariamente você está gastando energia para cortar os frutos do seu karma, mas você tem que tentar, você não consegue pará-los, mas você pode tentar transformar isso em algo favorável. Então Vitrasur era um demônio. Kayaduhu Nandan, a mãe de Prahlada Maharaj. A mãe de Prahlada Maharaj é Kayadu. Você se lembra? É o nome dela. Kayadu Nandan é o filho de Kayadu, Prahlada. Então, ele fala Kadayu Nandan Prahlada e outros, etc. Significa outros, ou o próprio Bali Maharaj no caso. Eles eram demônios também. Então, Prahlada era um demônio, etc. Quer dizer, e os outros da sua família que alcançaram a perfeição, como Bali Maharaj, que era seu neto. Ambos alcançaram a ilusão material, alcançaram ficar livres da ilusão material, perdão. Eu vou explicar isso amanhã, um por um. Qual é o caso de Trashto, Kayadunandan, Prahlada, Vrishaparva, Bali Maharaj, Ban, todos estes. Vibhishan é um Rakshas, um demônio, ele nasceu como um demônio. Ravana era um demônio, ele era irmão de Ravana. Ravana tinha 10 cabeças. Então, o irmão de Ravana, Vibhishana, ele também alcançou a perfeição na forma demoníaca. Sugriva. Eles são macacos. Sugriva era um macaco como Hanuman. Jambavan. O nome de Jambavan.
Yes. Jammu, no nome dele. Eu fui até lá, na caverna que tem lá. Jambuvan. Ele é uma encarnação do Brahma. É com ele que acho que Krishna briga por conta da joia, que é o Kohinoor. Jambu. Janma. Então, o filho de Prahlada, Bali, o neto de Prahlada. Todos estes, na forma demoníaca, alcançaram a perfeição. Então eram demônios até poderosos. Mayadanava, ele sabe toda a magia negra. Se ele fizer uma magia, é um grande problema, porque ele é poderosíssimo. Ele conhece todas as técnicas do Tantra, do Mantra. Bali obteve sucesso de atingir Krishna. Vibhishana, Sugriva, Hanuman, Jambuvan, Gajendra. Yes. The elephant. Gajendra também recebeu a perfeição na forma de elefante. Giduraj, quem é? Ele era o amigo de Dasarata Maharaj, do pai de Rama. Lembra-se de Jatayu, o pássaro, quando Ravana abduz Sita, rapta Sita e coloca ela dentro daquela carruagem que voa. Jatayu corre atrás, voando. Ele voa no céu e luta contra Ravana. E faz uma luta tremenda. Mas finalmente, Ravana era mais poderoso, pegou uma espada e cortou uma asa de Jatayu. Jatayu não consegue mais lutar porque ele perdeu uma asa. Ele cai no chão. Espero para que Rama e Lakshmana o encontrem. Ele mantém a vida de alguma maneira para poder encontrar o Senhor Supremo, para avisá-lo, para dar essa informação de que Sita foi abduzida por Ravana. Para que Rama possa fazer algo. Então Jatayu também, na forma de um pássaro, recebeu a misericórdia de Ramachandra, recebeu seu darshana. Você pode imaginar? Então, somente porque ele quis servir Ramachandra, salvar a sua Shakti, ele obteve sucesso de obter o colo do Sr. Rama. O Sr. Rama abraça ele. Quando Rama encontra ele, olha, Jatayu, ele era um amigo do meu pai, então eu devo considerá-lo um tio. Como que você ficou assim? O que aconteceu? Então ele conta tudo para Rama, enquanto ele chora. Sita Devi foi abduzida. O quê? Sim. Ele saiu com ela daqui voando. Faça alguma coisa para salvá-la. E Ramachandra pergunta: depois de você deixar seu corpo, o que você quer? Eu posso lhe dar tudo. Você quer algo? O que você quer? Eu sou o Senhor Supremo. Então ele pega o corpo de Jatayu e coloca no próprio colo, o corpo morto. Como Mahaprabhu faz com Haridas Thakur. Vejam a misericórdia do Senhor Supremo. Nós não temos misericórdia. Nós somos sem coração. É por isso que não podemos fazer o bhajana do Senhor Supremo. Se nós conseguíssemos conceber a misericórdia, o tamanho da misericórdia do Senhor Supremo, nosso coração se quebraria. Como seria possível não fazer bhajana, entendendo a misericórdia, o tamanho da misericórdia de Deus? Então ele coloca o corpo de Jatayu no próprio colo e chora. Como se ele põe o corpo de Jatayu no colo, como se Ramachandra estivesse fazendo abhisheka, derramando água para adoração. Quando eu dou pratista para Shiva, quando eu dou honras para Shiva, eu jogo água, leite, iogurte, mel na Shivalinga. Então, Ramachandra faz isso
com as suas lágrimas sobre o corpo de Jatayu. Ele faz uma abhisheka aprakrita, ou seja, uma adoração transcendental sobre o corpo de Jatayu ao chorar sobre ele. Então ele pega o corpo de Jatayu e leva ao crematório, um crematório que eles improvisam ali, como um filho faz com o pai. O filho na cultura védica, quando o pai abandona o corpo, o filho, ele carrega o corpo até o crematório. Ele é o primeiro a dar fogo. Ele coloca fogo na boca do pai. E depois no resto do corpo. Essa é Niyam, o procedimento da cultura védica. Se não houver filho, se alguém não tiver filho, só filhas, então o que fazer? Então, de alguma maneira, podem arranjar, se houver uma boa relação com o genro, ou o filho do irmão, o sobrinho. Talvez aquele homem não tenha filho, mas seu irmão, sua irmã tenha filho. E ele pode fazer isso também. Se não tiver ninguém, o que fazer? Então, Ramachandra, trata Jatayu como seu próprio pai. Tente entender Ramachandra. Shri Ramachandra lhe dá honras como se Jatayu fosse seu pai. Como seu pai. Como Mahaprabhu faz quando seu pai se vai, quando Jagannatha Mishra Shri vai e coloca o fogo sobre a boca dele. Todos os seres humanos deveriam agir assim. Similarmente, você veja, Ramachandra faz todos esses rituais funerários, o que é necessário que seja feito, de acordo com a cultura védica. Tudo é feito. Ele trata Jatayu como seu próprio pai. E qual é a relação entre o devoto e o Senhor Supremo? É muito maior do que a de filho com pai. Então, se eu explicar, você não poderia nem entender, eu poderia falar para sempre e não terminaria de falar sobre isso. Então, ali, antes de Katwa, existe um lugar chamado Govinda Goshipa, onde havia um companheiro eterno de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele tinha tanto amor pelo Senhor Supremo, que ele adorava Gopinata. Ele adorava Gopinata, adorava uma deidade de Krishna Gopinata, o controlador das gopis, Gopinata. Um dia ele se lamenta, eu não tenho filhos nem nada, quem vai fazer minhas atividades funerárias? A deidade diz, não se preocupe, eu faço. A deidade responde para ele, o dever do seu filho eu posso fazer. Você pode fazer? Ele responde para a deidade, sim. Esse incidente é famoso em todos os lugares. Então, Govinda Ghosh, Vashu Ghosh, você encontra o nome dele escrito nos Kirtanas para Chaitanya todos os dias, sem exceção. Todos os dias você tem que ler uma página do Chaitanya Bhagavatam, pelo menos uma, sem desculpas, não tenho tempo, eu não quero ouvir isso. Pare de comer, pare de dormir e leia. Essa é a sugestão de Bhaktivinoda Thakura. Govinda Ghosh deixou o corpo. Então quem pode fazer essas atividades funerárias? O Gopinata vem de dentro da deidade, o próprio Krishna. Ele sai da deidade e vai até o crematório cuidar desse devoto puro. Nós temos que usar uma roupa branca especial e fazer o shraddha, fazer o ritual funerário. Todo mundo sabe como fazer, todos os homens de vila aqui sabem fazer. E Krishna Gopinata saiu da deidade porque ele havia prometido para esse devoto, eu vou fazer isso quando você abandonar o corpo. Mas nós não temos fé. Esse é o nosso problema principal, nós não temos fé no Guru e nos Vaishnavas. Se você puder fazer satsanga com o seu coração, eu posso prometer para você, por escrito, que você pode alcançar o maior sucesso, caso você não tenha nenhuma duplicidade na sua vida. Caso contrário, não existe uma maneira de sair. O Guru e o Vaishnava, eles são os únicos suportes da sua vida.
Todo o resto você tente jogar fora. Mesmo que inconscientemente você queira proteger seu falso ego, você tem que pensar, eu não sou nada, eu não tenho nada. Quando eu presto reverências, você tem que pensar que gostaria de se tornar a poeira sob os pés de lótus do Vaishnava puro. Você fala isso, mas você não deseja isso. Então, hoje eu vou parar por aqui, explicando como, falamos hoje sobre sobre o fato que Sadhusanga é excelente, que não existe nada impossível para quem faz Sadhusanga.